Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, a primeira leitura, tirada da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, nos traz um tema muito sugestivo. De fato, Moisés, ao se aproximar de Deus e ficar com ele 40 dias e 40 noites para receber as tábuas da lei, ele, ao descer o monte, o seu rosto brilhava e ele nem sabia. A uma certa altura foi-lhe pedido que ele colocasse sobre a cabeça um véu para que as pessoas não se sentissem constrangidas ou mesmo ofuscadas. São Paulo ele usa essa imagem, mas de uma maneira diferente. Até os dias de hoje, quando os israelitas leem os escritos de Moisés, um véu cobre o coração deles. Mas todas as vezes que o coração se converte ao Senhor, o véu é tirado. De fato, é impressionante como é que tem muita gente que lê a Bíblia e não entende. Tem muita gente estudiosa, cientistas da religião, historiadores que leem a Bíblia e não a entendem. Aliás, essa dificuldade Jesus encontrava, inclusive, em torno do seu ensinamento em parábolas. Porque aqueles de dentro ouviam e entendiam. Verdade que às vezes os próprios apóstolos tinham alguma dificuldade, pelo menos no começo. Isso segundo São Marcos. Mas os de fora realmente não entendiam nada. Vemos, por exemplo, naquela passagem de Emaús, como Jesus ressuscitado aparece a eles e eles depois testemunham. Não é verdade que o nosso coração ardia enquanto ele nos explicava as Escrituras? Os nossos irmãos judeus até hoje leem o Antigo Testamento de uma maneira completamente diferente de nós, porque nós temos uma chave de leitura e essa chave de leitura é o próprio Cristo. Fica aí para nós de que lado nós estamos, porque quando a gente começa a não entender muito a Sagrada Escritura, que existem textos difíceis, é verdade. Se a gente quer entender num nível mais profundo, a gente vai precisar de comentários mais sistemáticos, mais sólidos.
Mas se o não entendimento significa não conseguir entrar no espírito da palavra de Deus, alguma coisa precisa ser seriamente revista na nossa vida. Nós estamos nos tornando de fora. É preciso pedir a Deus que nos torne, que nos chame de volta para dentro do círculo dos discípulos. Então, quanto ao Evangelho, nós temos uma sequência do Sermão da Montanha. Desde segunda-feira, que nós temos lido trechos do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha não é só as bem-aventuranças. As bem-aventuranças são a entrada, a abertura do Sermão da Montanha segundo São Mateus, porque tem a versão de São Lucas que é um pouquinho diferente. O Sermão da Montanha em Mateus são 3 capítulos, 5, 6 e 7. E aqui Jesus continua, ou a liturgia continua nos apresentando o Sermão da Montanha. E o que está em jogo aqui é justamente a questão da lei, quando Jesus diz que a nossa justiça não pode ser a mesma que os mestres da lei e os fariseus, porque com essa justiça não se entra no reino dos céus. Ainda ontem eu ouvia uma aula sobre o que é justiça, afinal de contas. Dar a cada um aquilo que lhe pertence. Essa é a justiça distributiva, né? Dar a cada um segundo suas obras, essa já é retributiva. Dar a cada um aquilo que ele precisa. O fato é que Jesus já insistiu, em uma parte anterior, que ele não veio para abolir a lei, mas para levá-la à perfeição. Então ele dá um exemplo do que deve-se entender pela justiça cristã. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Até aqui os fariseus chegavam. Quem matar será condenado pelo tribunal. Para os fariseus e os mestres da lei, tranquilo. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu de juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o seu irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Então vocês vejam aquilo que eu sempre gosto de dizer. Jesus não muda os mandamentos, mas ele tira dos mandamentos toda a sua radicalidade, né? Ele extrai, não ele tira no sentido de deixar fora. Pelo contrário, ele analisa os mandamentos, cada um deles, não matar, não pecar contra a castidade, não tomar seu santo nome em vão. Jesus vai comentando cada um dos mandamentos e vai extraindo ali as consequências mais radicais. A tal ponto que São João chega a dizer que aquele que odeia seu irmão, já é um assassino, né? E essa recomendação que ele faz aqui me lembra muito a minha querida diocese de Milão, na Itália, que era onde eu sempre trabalhava no Natal e Semana Santa, numa paróquia de periferia. Um rito um pouquinho diferente do rito latino, chamado rito ambrosiano, de Santo Ambrósio, né? Que ali viveu, em que antes, o abraço da paz, nós costumamos dar antes da comunhão. Reza o Pai Nosso e tal. Então, antes da comunhão se dá o abraço da paz. Os milaneses, do rito ambrosiano, eles dão o abraço da paz antes do ofertório, dizendo, seguindo a advertência do Senhor, antes de apresentar os teus dons ao altar, os vossos dons ao altar, dai um ao outro um sinal de reconciliação e de paz. De fato, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta.
Então vejam, mais uma vez, é a radicalidade dos mandamentos que Jesus aprofunda. Então queríamos pedir ao nosso bom Deus que nos dê essa graça da radicalidade do amor, não da radicalidade da divisão, da violência, da intolerância. Essa radicalidade não interessa, mas a radicalidade do amor, amar sem medida, essa sim deveria ser a nossa marca característica. Vamos então, com esses pensamentos, apresentar a Deus as nossas preces.